sempre falou por parábolas, pequenas histórias que faziam com que o povo entendesse de uma maneira mais clara. Numa delas, ele conta a história de um homem que foi assaltado e se encontrava à beira do caminho, jogado, ferido, machucado e quase a ponto de morrer. Disse Jesus que se aproximou dele um homem, talvez até uma esperança que viesse para salvá-lo daquele momento tão triste. Era um sacerdote, um homem da religião, um homem da igreja. Mas aquele homem, para o espanto de todos que leem essa parábola, olhou e disse: "E daí? Não é da minha igreja, não comunga a minha fé, não cumpre os mandamentos que eu prego, não me obedece, enfim, foi embora, passou de largo", diz a história. Depois de algum tempo, uma outra pessoa, um outro homem, Jesus disse que era um levita, ou seja, alguém que trabalhava no templo, alguém que dedicava as suas atividades na organização do templo e também simbolizava de alguma forma a questão legal do templo, o zelo pela lei de Deus, pelos mandamentos, enfim. Mas o homem olhou para aquele cidadão caído, machucado, e também disse: "E daí? Eu não tenho nada a ver com ele. Ele não é meu parente, não é uma pessoa próxima, não é um amigo. Não me dói essa dor. Não é alguém que me inspire tantos cuidados ou tanta preocupação assim." Jesus disse que esse homem também passou de lado. Foi embora. Depois de um outro tempo, surge uma nova pessoa, um novo cidadão. Desta vez, um samaritano. Acontece que os samaritanos, para os judeus, eram pessoas desprezíveis. Eles detestavam os samaritanos. Porque os samaritanos eram de uma outra região, eram de uma outra crença, tinham um outro tipo de vida, conceitos diferentes, pensamentos diferentes. Não se davam com os judeus de nenhuma forma. Por isso eles eram discriminados, eram pessoas rechaçadas pelo judaísmo. Mas aquele samaritano parou, estendeu a mão. Diz o texto que ele desceu do seu cavalo, olhou aquele homem, cuidou dos ferimentos, passou remédio, talvez os poucos remédios que ele tinha naquela viagem, que eram viagens tão difíceis, tão complicadas. Depois daquilo, ele coloca o homem no seu cavalo e leva até a cidade. E depois, ainda, coloca o homem numa hospedaria, ou seja, num hotel. Não existiam hospitais. As pessoas eram tratadas em casa. Portanto, aquele homem que ninguém sabia de onde vinha e quem era, tinha que ser tratado numa hospedaria. Mas o samaritano tinha que continuar viagem. No outro dia, ele dá dinheiro ao hospedeiro e recomenda que trate daquele homem que foi encontrado ferido na estrada e que depois que ele voltasse daquela viagem, ele ressarciria o hospedeiro de qualquer problema ou despesa que ele, porventura, teria tido com o ferido. Jesus diz no final daquela história: quem lhe parece a melhor pessoa? Quem lhe parece o próximo? Acontece que essa história, essa parábola é contada num contexto. Jesus havia sido indagado, intimado por um homem da lei, um estudioso da lei. E esse homem queria colocar Jesus à prova. Ele queria saber de Jesus qual era o caminho dos céus. E Jesus disse a ele: "O que é que diz a lei?" O homem entendido da lei responde: "Ora, diz que nós devemos amar o nosso próximo e a Deus." Pois bem, mas o homem insiste e diz a Jesus: quem é o nosso próximo? E exatamente por isso que Jesus conta a parábola. Para mostrar para aquele homem qual é o caminho para os céus.
qual é a direção de Deus, qual é a recomendação que Jesus tinha para quem intencionasse caminhar rumo aos céus. Muita gente passa diante dos problemas dos outros, diante das aflições do próximo, diante da dor, do ferimento, da sangria que o outro está, e diz: e daí? Jesus quis mostrar para aquele homem que esse e daí não leva ninguém para o céu. Muito pelo contrário, leva em direção à indiferença, ao descaso, leva à falta de compaixão, à falta de misericórdia. Por isso mesmo, tira a pessoa do caminho dos céus. Talvez você esteja pensando que eu esteja falando de política. Eu não estou falando de política. Estou falando de religião, de religiosidade. Essa religiosidade que tem que existir em todos os contextos das nossas vidas. Esta espiritualidade que nos faz negar qualquer indiferença, que nos faz estarmos juntos das pessoas que sofrem e termos compaixão, misericórdia, sentirmos em nós mesmos aquilo que dói no outro. Esta é a espiritualidade que nos leva para os céus. A espiritualidade que Jesus pregou e que viveu e de muitas maneiras demonstrou durante toda a sua vida e a sua caminhada. Eu espero que nós possamos resgatar esta espiritualidade, esta que condena as coisas erradas e aplaude as coisas certas. Mesmo que alguém que esteja fazendo a coisa errada seja alguém da religião, alguém que prega esse evangelho que Jesus pregou. E aquele que esteja fazendo a coisa certa seja um samaritano, um estranho, alguém que a gente despreza, que não concorda com os seus pensamentos. Que nós tenhamos uma reflexão profunda nesses tempos de crise, crises de saúde, crises éticas e crises espirituais, para que nós não percamos o rumo e saiamos dos caminhos que nos levam para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Amém.